Mas quando a sua libertação começa, quando você conhece Jesus e depois que você desce as águas. Mas a libertação, ela tem estágios, e o último estágio vai ser no arrebatamento, quando nós saímos desse corpo, quando esse corpo do pecado foi transformado, aí a gente está livre, aí a gente está aperfeiçoado. Mas enquanto nós estamos aqui na terra, eu posso entender que eu tenho que vir na igreja, eu tenho que congregar, porque eu preciso, em todos os cultos, eu tenho que ser limpo pela palavra, santificado pela palavra, como eu disse. Então, existe na igreja pessoas em vários graus de libertação. Existe na igreja pessoas que começaram a libertação, pessoas que estão 10%, pessoas que já estão 30%, pessoas que já estão 50%, 70%, 80% e até 99,99%. Mas não existe ninguém 100%. Amém? Não existe ninguém na igreja que alcançou 100%. Por que eu digo isso? Porque alcançar o 100% é virar anjo. Alcançar o 100% é ser pleno. E se você, eu vou te dar uma dica: todo crente que alcança o 100%, Deus leva. Amém? Todo cristão que alcança o 100%, Deus leva. Eu nem estou falando do 100%. Amém? Se a pessoa aqui ela alcançou um crescimento espiritual muito grande, Deus já. Tanto que a Bíblia diz, o próprio Deus declara: agradável é ao Senhor a morte do justo. De quem que ele está falando? Está falando de alguém que cresceu em Cristo. Amém, casal? Alguém que cresceu em Cristo, ou seja, a pessoa ela se dedicou tanto nesse lar dela, ela foi largando os pecados, ela ficou tão bem, que chegou um ponto que Deus falou: não vou deixar ela. Amém? Eu não vou deixar ela na terra, senão ela pode retroceder. Vou te dar um exemplo de um homem na Bíblia que alcançou 100% aqui na terra. O nome dele é Enoque. Você já ouviu falar? Enoque, ele andou com Deus, se eu não me engano, 200 anos. Se eu não me engano, ele andou com Deus e ele foi perfeito, ele andou correto, e ele agradou tanto a Deus que Deus olhou para a terra e falou: esse eu vou trazer para cima. Nem experimentou a morte. Amém? Enoque não morreu. Enoque Deus levou ele vivo para o céu. Então, quando alguém alcança um padrão espiritual que agrada a Deus de verdade, Deus leva. Amém? Isso não quer dizer que ele tem que ficar retrocedendo, não vou ficar santo para Deus não me levar, porque lá é muito bom. Amém? Mas por que eu estou entrando nisso? Nesse contexto? Porque nós estamos falando nós estamos no culto de libertação, e nós sabemos que a libertação, ela quando você vem para Jesus, todo mundo, quando vem para Jesus, vem demoniado. Amém? Amém ou amém? Quem concorda comigo diz amém. Todas as pessoas que vêm para Jesus tinham um demônio na vida. Às vezes o demônio podia não estar dentro da pessoa. Nem todo mundo é casa de demônio. É isso que eu quero dizer. Às vezes o demônio não estava dentro da pessoa, mas ele estava ali na circunvizinhança, estava ali ao derredor, estava ali perturbando aquela pessoa. Aquela pessoa não tinha paz, ela era oprimida. Amém? E agora, quando ela vem para Cristo, o demônio tem que sair de perto dela. Agora tem aquelas que chegam cheias, como foi o meu caso. Amém? E tem uma coisa que a gente tem que entender: a pessoa que manifesta, que está na igreja, não importa quantos anos tem, não importa quanto tempo, se eu sou crente que manifesta, ele ainda não tem o selo do Espírito Santo. Amém? Amém ou amém? Por quê? Deixa eu te perguntar um negócio. Se você entrar no quarto, a luz está acesa, e você apagar a luz, quem vai embora? Quem vai embora? A luz. Quem chega? As trevas. Então, eu estou falando assim para você entender. Então, como que é possível um cristão cheio do Espírito Santo ficar endemoniado? É possível? Não, gente, não é possível. Uma vez que eu fui liberto, eu já falei isso aqui, você é redundante, uma vez que Jesus me libertou, eu nunca mais quero processo. Porque Jesus libertou, né? Como que ia ficar brincando? O demônio sai e volta, sai e volta, sai e volta. Isso não procede. Amém? Então, uma das coisas, quando o Espírito Santo entra na vida
ele sela uma pessoa, Wesley, ele selou você, o diabo não passa nem perto, o diabo não consegue entrar na pessoa. Por quê? Porque a pessoa está selada pelo Espírito Santo. O Espírito Santo, quem ele é? É Deus. É o Deus do Espírito Santo. Então ele está morando dentro da pessoa. Quando o demônio vai chegar, ô Espírito Santo, dá um quartinho aí para mim morar também. É possível isso? Não. Amém? Então é impossível residir o Espírito Santo e o demônio dentro da pessoa. É impossível jorrar água doce e água amarga da mesma fonte. Amém ou amém? Vocês estão me entendendo? Então, diante disso, no dia de hoje, dia de libertação, o texto que eu li, Lucas 8, nós vamos focar em libertação, meu querido. E o texto fala sobre uma libertação que Jesus fez. O texto fala sobre alguém que estava endemoniado. E essa pessoa, eu garanto para você que para quem o via, ele não valia nada. E ele só ficava endemoniado. Amém? Então o que o texto diz? Então, vai eu na minha busca em uma pregação textual. Então rumaram para a terra dos Gadarenos, fronteira da Galileia. Eu estive lá. Logo ao desembarcar, Jesus veio pelo mar, pelo mar da Galileia. Logo ao desembarcar, veio da cidade ao seu encontro um homem possesso de demônios, que havia muito tempo, não se vestia, nem habitava em casa alguma, porém vivia nos sepulcros. Então os dois primeiros versículos, igreja, vai falar de um homem, nós vamos ver em outros textos que ele é um jovem, ele é possesso, ele é casa de demônio, ele vive possesso, a ponto de que esse homem, ele não se veste, ele não usa roupa, porque os demônios não deixam ele usar roupa, ele anda nu. E qual é a outra informação que o texto nos dá? Ele mora nos sepulcros. Sepulcro fica onde? No cemitério. Então nós podemos declarar com toda certeza que esse homem morava no cemitério. E aí eu te pergunto, cemitério é lugar de morar? Não, é lugar de morte, lugar de coisas podres, Mas o diabo gosta disso. E o demônio fazia esse rapaz morar ali. Então nós já sabemos que era um homem, ele morava nos sepulcros, ele era possesso há muito tempo, ele andava nu, ou seja, ele tinha a vida destruída. Amém? Versículo 28. E quando viu a Jesus, prostrou-se diante dele, exclamando e dizendo em alta voz: que tenho eu contigo, Jesus, filho do Deus Altíssimo? Rogo-te que não me atormentes. Versículo 28. A Bíblia está falando, o texto está falando, que quando eu não orei, o Espírito Santo me usa e me perdoa por não ter orado. Foi a pressa, em nome de Jesus. E quando ele viu Jesus, eu pedi para ela me alertar toda vez que eu não orasse, para a igreja, Se eu não orasse, se pregar, me fala, embora eu oro sempre. Amém? O demônio, quando ele viu Jesus, ele se ajoelhou, ele olhou para Jesus e ele sabia quem era Jesus. Presta atenção nisso, isso é muito importante. O demônio sabia quem era Jesus. Quem está falando aqui não é o rapaz, não é o homem, não é o ser humano, é o demônio, mano. Ele se ajoelha ali, Andressa, e ele vai falar com Jesus. Olha o que ele vai falar. E quando viu a Jesus, prostrou-se. O que ele fez? Prostrou-se. Não é ajoelhar não, viu, gente? Ele fez assim, Ele se prostrou. É mais que ajoelhar. Amém? Prostrou-se diante dele, se prostrou diante de Jesus, exclamando é gritando, gritando e dizendo em alta voz, o texto está falando: que tenho eu contigo, Jesus, filho do Deus? Então, meu querido, esse demônio sabia quem era Jesus, e de quem Jesus era filho. Ele chega, ele se prostra. Você consegue imaginar essa cena? Um demônio se prostrando diante do Filho de Deus, gritando e falando: que tenho eu contigo, Jesus, filho do Deus Altíssimo?
coisa que os escribas e fariseus, que o povo que andava na igreja não reconhecia. Esse demônio reconheceu. Amém? E aqui eu quero falar um negócio para vocês que talvez vocês nunca ouviram, vão ouvir desse pregador aqui, desse apóstolo. Vocês sabiam que os espíritos malignos se dobram na presença de Jesus? Que eles adoram, ainda que seja uma adoração falsa, mas eles adoram, eles se dobram, porque eles sabem quem é Jesus. Amém? E nós muitas vezes a gente não se dobra, muitas vezes a gente fica duro, a gente não quer se submeter. Aí eu te pergunto, a gente vai perder para o demônio? Claro que não. Amém ou amém? E ele vai falar para Jesus, por que você vai me atormentar? Esse atormentar, Wesley, ele está falando para Jesus o seguinte: você vai me tirar daqui? Vai me tirar da minha casa? Porque ele morava ali. Amém? Versículo 29. Porque Jesus ordenara ao espírito imundo. Por que ele está falando isso com Jesus, Jennifer? Porque Jesus tinha falado para ele, Jesus ordenara ao espírito imundo que saísse do homem, pois muitas vezes se apoderara dele, e embora procurassem conservá-lo preso com correntes e grilhões, tudo despedaçava e era impelido pelo demônio para o deserto. Deixa eu te falar um negócio aqui. Algumas características de alguém possesso, que às vezes nem se manifesta, mas alguém que tem demônio na vida. Em primeiro lugar, eu quero te perguntar o seguinte: esse texto é para quem dia? Para quem? Para nós. Quem precisa de libertação? Somos nós. Amém? Então, eu quero te dar algumas pérolas, eu quero te falar algumas coisas que vão te fazer refletir se você tem sido vítima de algum espírito maligno. Amém? Eu quero trazer para hoje. Então, calma lá. As pessoas prendiam ele quebrava as correntes. Amém? As pessoas estavam querendo se proteger o jovem. Então, ele quebrava as correntes e ele saía, o demônio impelia ele para lugares desertos. Então, eu quero te dizer o seguinte: a pessoa que tem demônio na vida dela, ela tem uma ira, ela fica irada com facilidade, ela fica nervosa com facilidade, ela não aceita nenhum tipo de jugo, ela não aceita nenhum tipo de ajuda, ela fica rapidinho, ela sai do salto. Amém? Ela quebra tudo. No outro ponto, a pessoa que tem algum demônio manipulando a vida dela, que não é liberta, que tem demônio na vida dela, ela costuma, ela tem quase sempre, ela acorda e ela não quer que ninguém esteja perto dela. Ela não se sente bem na presença das pessoas, principalmente se a pessoa for cheia do Espírito Santo. O demônio, ele pega essa pessoa, ele impulsiona ela a ficar sozinha, entendeu? A se afastar de pessoas. Amém ou amém? Quem está comigo aqui? Amém. Sei que Deus está falando aqui nesse dia. Amém? Ele quebrava todas as cadeias, ia para o deserto. Versículo 30. Perguntou-lhe Jesus: qual é o teu nome? Qual é o teu nome? Foi a parte A do versículo 30. Amém? Perguntou-lhe Jesus: qual é o teu nome? E aqui eu quero passar para você algo interessante. Amém? Eu quero que você olhe para mim. Eu quero passar para você algo interessante. Saber o nome do mal que te aflige é importantíssimo. Saber o nome do demônio que está atuando contra a nossa vida é importante. O nome traz autoridade. Quando eu expulsei muito demônio em nome de Jesus, libertei muita gente em nome de Jesus, porque eu fiz treinamento para isso. E tem uma coisa que você, quando vai libertar alguém, não é bom ficar entrevistando demônio, mas você precisa saber o nome dele, tem que ser revelado. Que demônio está na vida daquela pessoa? É o herê? É um chucaveira? É um espírito da morte? É um tranca-rua? É pomba-gira? E se é, que nome que é? Você precisa saber, porque através do nome você vai ter autoridade sobre aquele demônio para você mandar ele embora. É por isso que Jesus está perguntando o nome aqui, porque o nome traz autoridade. Amém? Amém ou amém? Às vezes eu assisto alguns filmes aí, quando Deus me libera, eu assisto filmes, Deus me libera para assistir, e as pessoas às vezes fazem coisas corretas. Eu assisti um filme,
eu esqueci o nome aqui agora, O Ritual. Deus falou comigo, eu quero que você assista esse filme. Eu assisti esse filme, O Ritual, e o exorcista lá, a pessoa que expulsa demônio, embora não é um filme cristão, ele fala, você precisa saber o nome da entidade, você precisa saber o nome do espírito maligno. Isso é bíblico, isso é real, tem que saber o nome, porque eles não respondem por vulgo, amém? Uma outra coisa que você tem que entender, quando você sabe o nome, você tem que ter autoridade para expulsar, amém? Tem que ter autoridade para expulsar. Deixa eu falar um negócio para vocês aqui, muito sério. Às vezes, o inimigo vai ficar na vida da pessoa, vai ficar lá por quanto tempo ele quer. E ele não vai sair da vida da pessoa. Por quê? Porque a pessoa não expulsa. Amém? Você acredita nisso? A pessoa não expulsa. Você tem que expulsar. Amém? Apóstolo, como que eu vou saber, meu querido? É fácil saber se tem demônio te rodeando. É fácil saber se o demônio está espiritualmente ou se ele está em alguém. Amém? É fácil. O clima vai mudar. O olho da pessoa denuncia. Você tem arrepio que você sente que não é do Espírito Santo. Amém? Deixa eu falar um negócio para você. Crente que ora, crente que desce nas madrugadas. Quantas vezes você estava orando na madrugada e você sentiu arrepio? Você sentiu um tipo de medo? Já aconteceu isso com alguém aqui? Já? A missionária André? Você está orando na madrugada e te vinha aquele medo? Você fala, não, eu estou orando, porque o demônio veio para tentar atrapalhar a sua oração. Amém? Então, tem arrepio que não... É Deus te dando um sistema de alarme para você saber que tem um espírito maligno ali te rodeando. Amém? Amém ou amém? Amém. Perguntou-lhe Jesus, qual é o teu nome? Agora olha a resposta. Respondeu ele, Legião. Legião. Agora, por que ele responde Legião? O texto vai explicar. Ele responde Legião, ele fala Legião, porque somos muitos. E aí eu vou te falar o seguinte: a Bíblia fala quantos demônios estavam na vida daquele rapaz? Não. Mas nós podemos deduzir. Uma legião romana é de 6.000 a 12.000 soldados. Então ele vai usar, o escritor Lucas está usando uma terminologia da época, uma legião. Então nós podemos dizer que naquele rapaz tinha de 6 a 12 mil demônios. E eu quero te assustar mais ainda. Cada demônio domina uma miríade. Amém? Cada demônio que está na vida daquele rapaz domina outros tantos. Então, legião não é o nome do demônio, é quantos eles são. Amém? É o nome simbolizando quantos eles são. Amém? Amém ou amém? Amém. Ele vai responder para Jesus: Legião, porque tinham entrado nele muitos demônios. Versículo 31. Rogavam-lhe que não os mandasse sair para o abismo. Aqui é muito interessante. Ele pedia para Jesus não mandar ele para o abismo, porque nós podemos mandar os demônios para o abismo. Se você mandar ele para o abismo, ele só sai quando Jesus voltar, porque ele sai de lá para ir para o lago de fogo e enxofre. Isso é uma coisa que a gente aprende quando a gente faz curso de libertação. Amém? Os demônios não querem ir para o abismo. Amém? Eles até saem das pessoas, mas não querem ir para o abismo. Olha para mim. Rogavam que não os mandasse sair para o abismo. Versículo 32. Ora, andava ali pastando no monte uma grande manada de porcos. Rogaram-lhe que lhes permitisse entrar naqueles porcos, e Jesus o permitiu. Tendo os demônios saído do homem, entraram nos porcos, e a manada jogou-se do despenhadeiro abaixo, para dentro do lago, e se afogou. Os porqueiros, vendo o que acontecera, fugiram e foram anunciados na cidade pelos campos. Amém? Jesus, ele vai, coloca para mim ali, Snaps, Mateus, Marcos 5, capítulo 5, 1 ao 14. Amém? Jesus vai expulsar, olha para mim, Jesus vai expulsar. Amém? Só que eu quero fazer com você, eu quero fazer com você um retorno. Eu quero que você entenda por que Jesus liberta esse rapaz. Ele é um jovem, eu sei disso. Por que Jesus liberta ele? Um capítulo antes, Jesus vem no barquinho com os discípulos. E Jesus vem no barquinho com os discípulos. E quando Jesus vem no barquinho com os discípulos, abate-se sobre o barco uma grande tempestade.
enfrentou o principado que dominava o mar e o principado que dominava o vento. E Jesus chega, marido de Andressa, em Gadara. Quando ele chega, o inimigo tentou afundar o barquinho de Jesus, porque Jesus, ele sabia que Jesus estava indo libertar aquele rapaz. Então eu quero dizer para você o seguinte, que antes da libertação sempre vai ter luta. Eu quero que você entenda o seguinte, no momento que você está na igreja, o inimigo sabe que sua vida será transformada. O inimigo sabe que aqui é um lugar que tem poder, é um lugar que tem unção. O inimigo, eu não estou falando da IAPK, eu estou falando das igrejas verdadeiras, que pregam a palavra. Amém? As igrejas bíblicas. O inimigo sabe que uma igreja que professa Jesus Cristo, ela tem poder e autoridade. Amém? Agora, o ponto é, ele tentou impedir Jesus de chegar lá. Amém? Não conseguiu. Quando Jesus chega, Jesus vai direto onde está esse jovem. Um jovem que não tinha esperança, que ninguém conseguia fazer nada para mudar a vida dele. Só que Jesus, ele tem poder e autoridade. Lá em Lucas 1, em Lucas 10, 19, Jesus dá esse poder e essa autoridade para nós, a igreja. Ele vai falar para os discípulos: eis que vos dou poder e autoridade para pisar de serpentes e escorpiões e toda a força do maligno, e nada vos causará dano algum. Amém? Lá no Salmo 91, Jesus vai falar, né? Jesus é a palavra, né? Deus vai usar o salmista para falar: 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás. O Senhor está falando a palavra dele de quem? Está falando de demônios. Amém? Então, agora Jesus vai libertar esse rapaz. Jesus vai libertá-lo. E o engraçado, assim, eu falo engraçado porque Deus não faz nada de balde, Wesley. Por que Jesus vai libertar esse rapaz? Por que Jesus vai operar, vai quebrar as algemas que estão na vida desse rapaz? Aí eu pergunto para você: esse rapaz tinha uma vida espiritual plena? Tinha. Esse rapaz tinha uma vida sentimental plena? Ele era abençoado na vida emocional, material? Ele era abençoado, ele era abençoado na sua vida física, sua saúde, seu corpo? Não. Ele não era abençoado em área nenhuma na vida dele. Por quê? Porque os demônios tinham se apossado da vida dele. Ele tinha uma legalidade, claro. O diabo não entra sem legalidade, tem que ter legalidade. Mas todas as áreas da vida desse jovem, do gadareno, estavam tomadas por demônios. A opressão sobre ele era tão grande que ele era a casa de uma legião. Mas por quê? Porque Deus tinha algo grande para entregar para ele, como nós vamos ver. Amém? Então, eu quero que você entenda o seguinte: quando a gente vem na sexta-feira na libertação, muitas vezes, por um período, as coisas podem piorar. A gente pode enfrentar mais luta do que quando a gente não estava fazendo. Mas é porque o inimigo sabe que a vitória vai ser grande. Amém? Quanto maior a luta, maior a vitória. Agora, você acha o seguinte: o inimigo conhece a palavra desistir? Conhece? O diabo desiste? Então por que nós vamos desistir? Por que a gente vai entregar o ouro? Se o inimigo, que é um derrotado, não desiste, por que nós que somos mais crescedores vamos desistir? Agora eu tenho que entender o seguinte: eu não posso lutar contra o inimigo com armas das trevas, eu tenho que lutar contra o inimigo com armas da luz. Amém? Como diz lá em 2 Coríntios 10:4, o apóstolo Paulo declara: as armas da nossa milícia não são carnais, mas espirituais. Então nós não lutamos com armas carnais, com armas das trevas. Amém? Olha aqui o texto. É Marcos do 1 ao 14, tá? Vai passando que eu vou lendo para a igreja. Assim atravessaram o mar e foram para a região dos Gerasenos, que é a mesma que Gadareno. 2. Logo que Jesus desceu do barco, veio dos sepulcros caminhando ao seu encontro um homem possuído por um espírito imundo. 3. Esse homem vivia em meio aos sepulcros e não havia quem conseguisse dominá-lo, nem mesmo concorrentes. 4. Muitas vezes já haviam acorrentado seus pés e mãos, mas ele arrebentava os grilhões, estraçalhava algemas e correntes. Ninguém tinha força para detê-lo. 5. E noite e dia sem repouso, perambulava por entre os sepulcros e pelas colinas, gritando e cortando-se com lascas de rocha. Ele se feria. Ao avistar Jesus ainda de longe, correu e atirou-se aos seus pés. 7.
não me atormentes, pois Jesus já lhe havia ordenado: sai deste homem, espírito imundo. Todavia Jesus o interrogou: qual é o teu nome? Respondeu ele: meu nome é Legião, porque somos muitos. 10. Implorava insistentemente para que Jesus não os mandasse para fora daquela região. 11. Enquanto isso, perto dali, numa colina vizinha, uma grande manada de porcos estava pastando. Então, volta lá. Não, no 12. Então, foi então que os demônios rogaram a Jesus: manda-nos para os porcos para que entremos neles. 13. Jesus lhes deu permissão, e os espíritos imundos deixaram o homem e entraram nos porcos. E a manada, com cerca de 2.000 porcos, atirou-se do precipício abaixo, em direção ao mar, e nele se afogaram. 14. As pessoas que apacentavam os porcos fugiram e relataram esses fatos na cidade, nos campos, e todo o povo correu para ver o que se havia passado. Agora coloca para mim Mateus 8, do 28 ao 33. São os textos que tem. Quando ele chegou ao outro lado, a província dos Gadarenos, foram ao seu encontro 2 endemoniados. Aqui está 2, mas é 1, tá? Qualquer dia eu explico isso aqui. É um só. Amém? Isso aqui é o Evangelho Sinótico. 2 endemoniados saindo dentre os sepulcros. Eram tão agressivos que ninguém podia passar por aquele caminho. 29. E de repente gritaram: que temos contigo, ó Filho de Deus? Vieste aqui para nos atormentar no devido tempo? Não muito longe deles estava pastando uma grande manada de porcos. Vai até aí, né? Então os demônios imploravam a ele: se nos expulsas, permite-nos entrar naquela manada de porcos. É até o 33. Jesus lhes disse: ide. Assim que saíram e entraram nos porcos, de repente toda a manada correu e disparada e atirou-se violentamente do precipício abaixo, em direção ao mar. Volta lá. E nas águas pereceram. Aqueles que cuidavam dos porcos fugiram, foram para a cidade e contaram tudo, inclusive o que ocorrera com os endemoniados. Amém? É só um. Eu explico qualquer dia porque que está falando 2 aí. Amém? No outro dia, não for libertação. O que vai acontecer? Esse jovem, ele vai virar para Jesus, depois que ele ficar liberto, ele vai virar para Jesus e ele vai falar para Jesus assim: eu quero te seguir. E Jesus vai falar para ele: não, antes vá e fale para as pessoas o que eu fiz, a misericórdia de Deus que desceu sobre você. Aí eu quero que você preste atenção nisso. Se você teve um contato com Deus, na pessoa bendita do Senhor Jesus, é porque você é um escolhido, assim como eu. É porque Deus tem um plano na sua vida, Deus tem um projeto na sua vida. A libertação, ela vai ocorrer. Se você ficar com Cristo, vai acontecer a libertação. Apóstolo, mas e se eu não quiser ficar, e se eu sair? Depois que Jesus te limpou, se você sair é pior, porque ao invés de 1 serão 8 demônios. Aquele que estava em você vai sair, se é a Bíblia que diz. Aquele que estava na sua vida quando você veio para Jesus, ele nunca desistiu de você. Ele vai voltar e ele vai ver que você está sem Cristo, sem o Espírito Santo. Ele vai chamar 7 piores do que ele. E a Bíblia diz que o último estado daquela pessoa vai ser pior do que o primeiro. Por isso que a pessoa que se desvia de verdade, ela tem a vida destruída. Porque você acha que o inimigo que um dia teve poder sobre aquela pessoa e perdeu, ele tem a oportunidade de voltar. Você acha que ele vai querer perder de novo? Não. Conheci um garoto que lá das assembleias, ele falou: eu quero curtir a vida, eu vou dar um rolê, depois eu volto. Ele saiu num dia, foi para a Baixada, ele e uma turma no carro. Lá na praia ele bebeu, fumou, usou uma erva, deitou e rolou, aprontou. Na hora que ele estava vindo embora, o motorista do carro, que ele estava outro jovem, passou um pouco mais rápido na lombada.
Ele subiu, bateu a cabeça no teto, quebrou o pescoço e morreu. E aí eu posso te dizer que ele não morreu com Cristo, porque não deu tempo, ele estava embriagado, tinha usado maconha, ele queria curtir a vida, morreu sem Cristo. O diabo falou: eu não vou perder esse, já que ele saiu de debaixo das asas do Todo-Poderoso. Então, o que eu quero falar para você é o seguinte: é que a libertação ela tem um motivo. Deus não te liberta sem motivo. Deus quer te libertar para você servir o reino. Não é só para você ter uma vida abençoada em todas as áreas. Não é só porque quando Jesus te liberta, o que vai acontecer? Tudo que você pôr a mão vai ser abençoado. Aquelas obras malignas que vinham contra você vão acabar. Aquilo mal que te assolava, Deus vai colocar por terra. Amém? Só que tem um propósito. Esse jovem, você sabe quantas igrejas ele vai fundar? Esse jovem vai fundar 10 igrejas. Ele vai ser o pastor de uma cidade chamada Decápolis, que na verdade não é uma, é 10. Deca quer dizer 10, e Polis quer dizer cidade. Esse jovem que foi liberto dos demônios, marido da Andressa, ele vai se tornar o pastor presidente de uma igreja, de uma cidade com 10 igrejas. Amém? Vai ter uma igreja em cada cidade. Isso é tremendo, não é? Você entendeu por que o diabo queria oprimir esse rapaz? Porque o diabo queria acabar com ele? O diabo não podia matar ele, mas falou: eu vou oprimir ele para ele não ser pastor, para ele não ganhar almas, eu vou oprimir ele para ele não cumprir o projeto de Deus. Vocês estão entendendo? Então o inimigo muitas vezes vai querer fazer isso, vai querer te afastar da luz, vai querer te afastar de Jesus, vai querer te fazer tomar raiva da igreja, vai querer fazer você olhar para os cristãos de forma atravessada. Esse povo é doido, esse povo não sabe o que quer, esse povo não, entendeu? Por quê? Porque o diabo sabe que Deus tem um plano na sua vida. Amém? O diabo sabe que quando você se levantar, Deus vai te usar. E aí deixa eu te falar com muita humildade. Quando eu leio esse texto, de quem que eu lembro? De mim. Eu era um garoto, não sei se você conhece o meu testemunho, eu era um gadareno. Eu era endemoniado. E um dia Jesus me libertou. Por quê? Porque Jesus tinha estabelecido na eternidade que eu seria um apóstolo, que eu seria um pastor, um bispo, que eu seria um sacerdote, que eu faria missões. Então o diabo sabia disso. Então, quando você olha para Jesus libertando, você pode entender o seguinte: o que Jesus quer fazer na sua vida é te libertar. Por quê? Porque Ele quer te usar. Amém? Amém? Só que para Jesus te usar, você tem que ser liberto de verdade. O cristão liberto não tem pombagira na vida dele. O cristão liberto não tem Zé Felipe na vida dele. Apóstolo, eu posso ser um servo de Deus e fumar? Não. Pera lá, viu, vermelho? Deixa eu explicar, se não ficar. Quem comanda os vícios é o Zé Felipe. Quem sabe disso aqui? Quando o homem foi feito para, o homem ou a mulher foi feito para fumar, para usar droga, a bebida ela traz coisa boa? Não. O Varmir foi liberto. Eu posso falar, né, Varmir? O Varmir foi liberto da cachaça fazendo altar aqui comigo. Ele fez o altar, tomou nojo de cachaça. Voltou a beber, Varmir? Não, tomou nojo. Amém? Ele está numa fase em breve, nós vamos batizar o Varmir, né, Varmir? Né? Então, o que eu quero dizer é o seguinte: o que Jesus faz na vida de alguém? Liberta. Um cristão que foi liberto por Deus, que teve as correntes do inferno quebradas, que encontrou Jesus e foi livre do diabo, ele não age como uma pessoa que está escrava do inimigo. Não tem como. É contraditório. Amém? Então, uma pessoa que encontrou Jesus, ela foi liberta. O que vai acontecer com ela? Ela vai ser uma pessoa que ela vai ter nojo do que é sujo. Amém ou amém? Um cristão de verdade que foi salvo por Cristo, liberto por Cristo, fala palavrão. Gente, hoje não é quarta, não é dia de doutrina, puxando orelha, mas Deus está mandando falar. Um cristão que encontrou Jesus e foi liberto de demônios, ele é adepto de pornografia? Um cristão que encontrou Jesus, ele é adepto de um sexo ilícito, de fornicação? Um cristão que encontrou Jesus e foi liberto, ele compra e não paga? Não, pode até ficar devendo. Ficar devendo é uma coisa, não pagar é outra. Amém? Então, onde é que Jesus trabalha? No nosso caráter. Um cristão alguém que encontrou Jesus, um cristão, um crente, que encontrou Jesus e foi liberto, fala mal dos outros? Fala pelas costas? Não. Deseja o mal do próximo? Não. Trai o seu cônjuge?
tem cônjuge, né? Não, porque a pombagira não está na vida dele. Amém? Amém ou amém? Então, a obra de libertação. Alguém que encontra Jesus, o que ela vai fazer? Esse jovem encontrou Jesus, o que ele vai fazer? Ganhar almas. Quem encontrou Jesus quer ganhar alma, gente. Quem é liberto quer libertar. Quem é salvo quer salvar. Quando você encontra um crente e fala assim, eu sou crente, mas eu não me preocupo muito em ganhar alma. Calma aí, calma aí. Quem é salvo quer salvar, mas você só pode dar o que você tem. Se você ainda pratica essas coisas que eu falei, você não encontrou Jesus. Encontrou? Amém? Estou falando aqui a pessoa que foi batizada, seus hábitos, que está na igreja. Estou falando no caso de quem está começando a caminhar com Jesus. É isso? Deixa eu falar um negócio para você aqui, para nós terminarmos. A libertação, ela não é do dia para a noite, mas ela tem que acontecer. Amém? Primeiro os demônios vão igual, grosso. Aí depois Deus vai trabalhar naquilo que os demônios deixaram. E aí depois tem a carne. Que olha para mim. Existe uma coisa chamada carne. Tem gente na igreja que a carne é ruim. Amém? Nossa carne, eu era ruim assim, minha carne era ruim. Eu matava os outros na unha. Eu vou guardar raiva dessa pessoa. Até que Jesus me ensinou que se eu não liberasse meu coração, não ia para o céu. Né? Um dia Jesus falou comigo: você está guardando mágoa da pessoa, se você morrer hoje, você não vai vir morar comigo. Eu falei: calma aí, Jesus, estou perdoando, liberto. Entendeu? Por quê? Porque se você encontrou Jesus, você não tem lugar para mais nada a não ser para o Espírito Santo. Amém ou amém? Amém ou amém? Miss Debs, joga no texto lá para mim. Lucas 8:2. Ainda tem uns negócios para entregar aqui, tem que subir para o monte. Amém? Lucas 8, versículo 2. Lucas 8, versículo 2. Nós vamos entender por que Maria de Madalena ela adulterava. Ela não era prostituta, ela adulterava. Amém? E também algumas mulheres que haviam sido curadas de espírito maligno. Olha para você ver que interessante. Curadas de espírito maligno. Quem está endemoniado está doente. E também algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e doenças. Maria, conhecida como Madalena, de quem haviam saído 7. Ela tinha 7 pombagiras na vida dela, gente. Como que a mulher não ia adulterar? Vocês sabiam disso? Maria Madalena não era prostituta. Ela era casada com um homem de sociedade, era muito bem casada. Ela traiu o marido dela porque ela tinha pombagira. Quando você vê um cônjuge trair o outro, é porque tem pombagira na vida dele. Amém? Seja crente ou não. Amém? Coloca pra gente aí, Atos 19, do 11 ao 16. Eu vou ler rapidinho. Aqui vocês vão entender que não é qualquer um que pode expulsar demônio. Deus fazia milagres maravilhosos. É isso mesmo, né? Deus fazia milagres maravilhosos por meio das mãos de Paulo. O 12. Rapidinho. De tal maneira que até lenços e aventais que Paulo usava eram levados e colocados sobre os doentes. Estes eram curados de todas as suas enfermidades, porque os outros muitas vezes falam que heresia, está na Bíblia. Amém? Estes eram curados de todas as suas enfermidades, assim como espíritos malignos eram expelidos deles. 13. E alguns judeus que peregrinavam praticando exorcismo tentaram invocar o nome do Senhor Jesus sobre os tomados por espíritos malignos, os endemoniados, mandando: conjuro-vos por Jesus a quem Paulo prega. Os que assim procediam eram 7 filhos de um judeu chamado Seva, um dos sumos sacerdotes, chefe dos sacerdotes dos judeus. Certo dia, um daqueles espíritos demoníacos lhes respondeu: Jesus eu conheço, Paulo sei quem é, e no entanto, vós quem sois? Então o endemoniado avançou sobre eles, os dominou e os agrediu com tamanha violência que nus e feridos fugiram daquela casa. Vocês entenderam? Os filhos de um sacerdote judeu, sumo sacerdote, foram expulsar o demônio do rapaz que estava endemoniado. E eles chegaram e falaram: em nome de Jesus que Paulo prega, não era que eles pregavam, sai deles. E o demônio falou: conheço Jesus e sei quem é Paulo, mas vocês quem são? Então, para você expulsar demônio, você tem que ter a autoridade de Cristo, você tem que conhecer Jesus. Porque um verdadeiro cristão, um verdadeiro homem ou mulher cheio de Deus,
tem que ser conhecido em 3 lugares: céu, terra e inferno. Está na Bíblia, amém? Coloca aí, rapidinho, meus dedos, Marcos 1,34. Marcos 1,34. Jesus curou a muitos de várias enfermidades, bem como expulsou diversos demônios. Entretanto, não permitia que os demônios falassem, pois eles sabiam quem ele era. Ou seja, não é necessário ficar entrevistando demônio. Alguém aqui já veio entrevistar demônio? Não faço isso, amém? Não faço isso, porque não é necessário. Então, Jesus ele veio para libertar. Jesus veio para quê? Libertar. Por isso que a gente faz campanha na sexta, amém? A nossa igreja, a nossa fé, a igreja apostólica, ela trabalha com libertação, porque no momento, maridão desse, que a libertação, nossa vida melhora, amém? Nós precisamos ser libertos, e o pior de tudo é que essas algemas que nos prendem, são algemas espirituais, amém? São algemas espirituais, amém? Meus netos, coloca para mim aí o último, Atos 16, do 16 ao 18, 2 versículos, para a gente orar. Atos 16, 16 ao 18. Estão sendo abençoados? Amém? E aconteceu que, indo nós para um lugar de oração, nos saiu ao encontro uma jovem escrava que estava tomada por um espírito que a usava para prognosticar, vou traduzir, para adivinhar eventos futuros. Dessa forma, ela arrecadava muito dinheiro para seus senhores por meio de adivinhações. Você, segura aí, José. Essa jovem tinha um espírito adivinhador, igual do meu pai, amém? Ela adivinhava, amém? Seguindo a Paulo e a nós, vinha essa moça gritando diante de todos: estes homens são servos do Deus Altíssimo e anunciam, nos anunciam o caminho da salvação. O demônio estava mentindo? Não, estava usando a boca da moça para falar a verdade. Ela estava denunciando, ele estava denunciando. Olha, esses homens aí são crentes, hein? Ela insistiu em agir assim por vários dias. Finalmente, Paulo irritou-se com aquela atitude e, dirigindo-se ao Espírito, repreendeu, exclamando: ordeno a ti, em nome de Jesus Cristo, retira-te dela. E ele, naquele mesmo instante, amado, deixa eu falar, olha para mim. Você tem autoridade na sua boca se você estiver na presença de Deus, amém? Amém? Só se você estiver agradando o inimigo, mas se você estiver com temor na presença de Deus, se o inimigo não achar brecha na sua vida, você vai falar: meu querido, em nome de Jesus, sai da minha casa, sai do meu esposo, sai da minha esposa, sai dos meus filhos, sai dos meus negócios, sai da minha saúde, e ele tem que sair. Por quê? Porque no nome de Jesus há poder. O apóstolo Paulo repreendeu o espírito de adivinhação da menina, da moça, falou: sai dela, e ele saiu. Por causa disso, ele foi preso, mas ele cumpriu, ele usou autoridade. Então, deixa eu falar um negócio para você, para terminarmos. Você precisa aprender a falar em nome de Jesus. Só que você tem que entender, para você usar o nome de Jesus, você tem que estar liberto, amém? Amém? Então você tem que aprender. Não aceite que o inimigo te faça de vítima, te escravize, tome suas coisas, até a sua mente, amém? O inimigo muitas vezes joga dardos na nossa mente. Então você tem que falar: Senhor, unge minha mente, demônio, te proíbe de lançar setas na minha mente, amém? Lança ou não lança? Amém ou não amém? E aí você tem que falar assim: no momento que você percebe que aquilo é uma seta, fala: não, eu não aceito, sai em nome de Jesus, amém? Escola de pés, aplauda o Senhor.